Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rochirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Eu quero avisar também que o vereador Leandro Sartori vai estar participando em home office, né? E, Leandro, desejamos a sua melhora rapidão, hein? Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 39ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura do dia 10 de novembro de 2022. Convido a vereadora Maísa Fernandes para que proceda a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. A palavra está em Salmos 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Palavra do Santo Evangelho. Não havendo nenhum inscrito no pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Discussão da ata da 38ª sessão ordinária. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura de ofício. Senhores vereadores, a presidência da Casa, em atenção aos termos do artigo 32, em inciso 14, da LOME, Lei Orgânica do Município de Itapira, que determina o balancete contábil, seja apresentado ao plenário, submete ao conhecimento dos nobres vereadores desta egrégia Casa de Leis o competente documento anexado. Itapira, 7 de novembro de 2022, atenciosamente, Elizabeth Donizete Manuel. Ciente. Passamos ao projeto de lei complementar de número 19/2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 6.129, de 28 de março de 2022, com a seguinte disposição. Artigo 3º, parágrafo único, não se aplica a redução de tarifa prevista no caput deste artigo aos empregadores
pessoas físicas e jurídicas, obrigadas à antecipação ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público municipal, podendo os valores vales transportes ser comercializados ao valor da tarifa cheia, sem subsídio, definida em decreto. Artigo 2º. Fica alterada a redação do caput do artigo 4º da Lei Municipal número 6.129, de 28 de março de 2022, que passa a vigorar com a seguinte disposição. Artigo 4º. O valor mensal do subsídio será de R$ 100.000 por prazo indeterminado, sendo que a cada 6 meses deverá ser instaurado procedimento administrativo, com intuito de verificar a necessidade / possibilidade da manutenção ou revisão do benefício. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em 1 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 10 de novembro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Comissões. Passamos aos projetos de lei de número 71/2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os aparelhos turísticos públicos municipais deverão contar com inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Artigo 2º. A acessibilidade se dará pela garantia de: primeiro, pisos táteis de alerta e direcionais. Segundo, garantia de acesso de pessoas com um cão-guia. Artigo 3º. A inclusão se dará por pelo menos uma dessas opções. Primeiro, audiodescrição com fone de ouvido. Segundo, braille. Artigo 4º. Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 180 dias, contados da sua publicação. Artigo 5º. As despesas da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Sala de Sessão Vereador Antônio Caio, aos 9 de novembro de 2022, Leandro Sartori, vereador. Ele tem aqui mesmo? Obrigada, viu? As comissões. Projeto de Lei 72 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Roseli Aparecida Rezende dos Santos a praça, que está sendo implantada no bairro Jardim Bela Vista, localizada na esquina entre as ruas Benedito Battaglini e Tereza Lera Pauletti. Artigo 2º. As despesas com a aplicação da presente lei
correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 9 de novembro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Comissões. Projeto de Lei 73 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 6.199, de 31 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte disposição. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2023. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2022. Prefeitura Municipal de Itapira, em 9 de novembro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Comissões. Projeto de Lei 74 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a promover a regularização nos termos desta lei, da Lei Federal número 13.465/2017, e suas alterações e demais disposições sobre a matéria, complementada pelas normas específicas de competência do município, dos parcelamentos de solo irregulares consolidados, localizados na zona urbana e nas zonas de expansão urbana, assim declaradas em lei municipal. Artigo 2º. A regularização tratada por esta lei abrangerá aspecto urbanístico e fundiários. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se por regularização: primeiro, urbanística, o conjunto de intervenções necessárias à recuperação física da área, incluindo, de acordo com as características locais, a eliminação de situações de risco, a articulação das vias de circulação ao sistema viário oficial e a implantação dos equipamentos básicos de infraestrutura urbana, constituída por rede de abastecimento de água potável, solução para o esgotamento sanitário, escoamento de águas pluviais e solução para energia elétrica domiciliar. Segundo, fundiária, a instrução documental que permita o registro imobiliário do núcleo habitacional e possibilite o registro das áreas públicas que passarão ao domínio do município e dos lotes ou terrenos em nome de seus adquirentes ou sucessores. Artigo 3º. O Executivo Municipal poderá promover a regularização urbanística e fundiária conjuntamente ou em etapas distintas de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Para a regularização de parcelamento do solo destinado a chácaras de recreio, localizado em zonas de expansão urbana do município,
Os equipamentos básicos de infraestrutura devem ser constituídos, no mínimo, por demarcação dos lotes, rede de distribuição de energia elétrica, sistema próprio de abastecimento de água, soluções para o esgotamento sanitário e soluções para o escoamento de águas pluviais, quando necessário. Artigo 4º. Caberá ao proprietário ou responsável pela implantação do loteamento ou condomínio o cumprimento de todas as exigências técnicas, administrativas ou jurídicas necessárias à sua regularização, bem como a execução da infraestrutura mínima necessária. Parágrafo único. A regularização poderá ainda ser promovida supletivamente, no todo ou em parte, por cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil, de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. Artigo 5º. Deverão ser previstas na regularização urbanísticas, quando necessário, além das áreas distintas ao sistema viário, áreas verdes, áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários definidos no projeto de regularização. Parágrafo 1º. A ausência de áreas verdes e institucionais poderá ainda, quando necessário, ser objeto de compensação mediante a disponibilização de outras áreas livres contínuas ou próximas, dotadas de equipamentos públicos que atendam às necessidades da população local. Parágrafo 2º. A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada, desde que, nas proximidades, já existam outras áreas com as mesmas finalidades que atendam às necessidades da população local, constatado por levantamento elaborado pela autoridade municipal. Parágrafo 3º. A porcentagem das áreas destinadas a sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como espaços livres de uso público, não poderá ser inferior a 5% do total bruto da área parcelada. Artigo 6º. A Prefeitura Municipal poderá aceitar, nos loteamentos ou condomínios de que trata a presente lei, áreas dos lotes testadas com frente para a via pública e largura do sistema viário, com dimensões menores que os exigidos por lei, desde que não cause transtorno no sistema viário local. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal poderá aceitar nos loteamentos que já foram regularizados ou aprovados pelo município, através do programa Cidade Legal ou REUBR, a divisão dos lotes através da aprovação de projetos de desdobros ou desmembramentos, área do lote e testada menor que os exigidos por lei, desde que seja comprovado documentalmente que a subdivisão e aquisição do lote foram efetuadas até 22/12/2016. Artigo 7º. Os loteamentos ou parcelamentos do solo, de que trata a presente lei, serão isentos de taxa de aprovação, regularização
de loteamento ou parcelamento do solo pelo município. Artigo 8º. Fica revogada a Lei nº 5.496, de 14 de março de 2016. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias suplementadas, se necessário. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 9 de novembro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Projeto de Lei 75 de 2022. A Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar em caráter excepcional e emergencial, sob forma de subvenção social, recursos financeiros às entidades do município de Itapira, denominadas Casa de Repouso Allan Kardec e Lar São Vicente de Paulo, a fim de que seja adimplido o 13º salário do exercício de 2022 dos integrantes das equipes das aludidas entidades, bem como encargos correlatos. Artigo 2º. A subvenção social a ser repassada perfaz o valor total de R$ 239.300, oriundos do Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. O montante de que trata a parte inicial do caput deste artigo será distribuído às duas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, em parcela única, direcionada exclusivamente à finalidade estampada neste último dispositivo citado, na seguinte proporção: R$ 110.000 destinados à Casa de Repouso Allan Kardec, R$ 129.300 destinados ao Lar São Vicente de Paulo. Parágrafo 2º. O repasse subvencial de que trata esta lei ocorrerá em conformidade com a Lei Federal número 13.019 de 2014, através de inexigibilidade de chamamento público, consoante dispõe o artigo 31, inciso 2º da predita lei, e serão formalizadas as parcerias através de termo de fomento. Artigo 3º. Deverá o Poder Executivo Municipal repassar os valores às entidades conforme dispõe do artigo anterior, através da Secretaria Municipal de Fazenda. Orientar as entidades quanto aos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto desta lei. Assessorar, supervisionar, fiscalizar a implantação e o desenvolvimento do objeto desta lei, indicando parâmetros e requisitos mínimos para as atividades desenvolvidas sempre em harmonia com as diretrizes básicas das entidades, prestigiando sempre a autonomia destas em relação aos seus projetos sociais e suas próprias administrações em geral. Receber e julgar mensalmente
através da Secretaria de Promoção Social, a prestação de contas referente a esta lei. Quinto, receber e julgar a prestação de contas final até dia 30 de janeiro do ano subsequente. Artigo 4º, deverão as entidades beneficiadas receber o recurso financeiro na proporção descrita nas alígenas do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, observado o previsto do parágrafo 2º do mesmo artigo. Segundo, executar integralmente as ações atinentes às suas atividades finalistas. Assegurar ao Poder Executivo Municipal, através do Conselho Municipal do Idoso e da Secretaria Municipal de Promoção Social, as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, controle, fiscalização e avaliação da execução do objeto desta lei. Aplicar integralmente o recurso financeiro repassado pelo município de Itapira na execução do objeto desta lei. Prestar contas nos moldes e instruções estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Recolher aos cofres municipais, quando da prestação de contas final, os eventuais saldos do recurso repassado e não utilizado, inclusive os provenientes de aplicação financeira. Manter contabilidade e registro atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas à disposição dos órgãos fiscalizadores e ainda manter registros contábeis específicos relativos ao recebimento dos recursos oriundos. A prestação de contas parcial deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal de Itapira, mais precisamente à Secretaria de Promoção Social, de forma mensal até o 5º dia útil do mês subsequente, através do relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no período, relatório de acompanhamento financeiro sucinto, relatório de acompanhamento financeiro detalhando os gastos e observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014. A prestação de contas final deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal de Itapira até 30 de janeiro do ano subsequente, apresentando documentos relacionados na Instrução 1 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos das exigências contidas na Lei Federal nº 4.320/64, bem como na Lei Complementar nº 101/2000, Lei Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 9 de novembro de 2022. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Projeto de Lei 76 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a abrir um crédito especial no valor de R$ 239.300 para atender a finalidade abaixo. Fundo Municipal de Assistência Social. Sistema de Garantia de Direitos. Manutenção da Proteção Especial de Alta Complexibilidade. Subvenção sociais. R$ 239.300.
A cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social, Sistema de Garantia de Direitos, manutenção da Secretaria de Promoção Social, equipamentos e material permanente. Total geral, R$ 239.300. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022/2025 nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2022 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descritos nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 10 de novembro de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Parece que sim, Projeto de Lei 77 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, sob forma de auxílio, recurso financeiro à entidade de Itapira relacionada no artigo 2º. Artigo 2º. O valor total abaixo será repassado em parcela única. Entidade: Fundação Espírita Américo Bairral. Implantação da 6ª Residência Terapêutica. Recurso estadual: R$20.000. Artigo 3º. Deverá o Poder Executivo Municipal repassar os valores à entidade, conforme disposição do artigo 2º, através da Secretaria da Fazenda. Orientar a entidade quanto aos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto desta lei. Assessorar, supervisionar, fiscalizar a implantação e o desenvolvimento do objeto deste convênio. Receber e julgar, através da Secretaria de Promoção Social, a prestação de contas. Receber e julgar, até 30 de janeiro do ano subsequente à prestação de contas final. Artigo 4º. Deverá a entidade beneficiada receber o recurso financeiro na medida em que for repassado pela Secretaria da Fazenda. Executar integralmente as ações atinentes às atividades finalistas. Assegurar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde do município de Itapira, as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, controle, fiscalização e avaliação da execução do objeto desta lei. Aplicar integralmente o recurso financeiro repassado pelo município de Itapira, inclusive os provenientes da receita obtidas das aplicações financeiras realizadas na execução do objeto desta lei. Prestar contas nos moldes e instruções estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Recolher aos cofres municipais, quando da prestação de contas final, os eventuais saldos do recurso repassado e não utilizado, inclusive os provenientes da aplicação financeira. Manter contabilidade e registro atualizados e
em boa ordem e ainda manter registros contábeis específicos relativos ao recebimento de recursos oriundos do presente termo. Oitavo, a meta desta lei refere-se à aquisição de equipamento. Artigo 5º, a prestação de contas do recurso consignado deverá ser feita por meio de prestação de contas parcial e de prestação de contas final, na seguinte conformidade. Primeiro, a prestação de contas final deverá ser apresentada à Prefeitura até 30 de janeiro do ano subsequente, apresentando documentos relacionados na Instrução 1 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos das exigências contidas na Lei Federal número 4.320/64, bem como na Lei Complementar número 101 de 2000. Obrigada. Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º, o recurso proveniente desta lei deverá ser aplicado na implantação da 6ª residência terapêutica. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 10 de novembro de 2022. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Projeto de Lei 78 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a abrir um crédito especial no valor de R$20.000 para atender às finalidades abaixo especificada. Fundo Municipal da Assistência Social, auxílios. Total geral, R$20.000. Artigo 2º. A cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através do excesso de arrecadação de convênios e repasses do governo estadual. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022/2025 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descritos nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 10 de novembro de 2022. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos aos votos de pesar. Voto de pesar de número 655/2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Nicolau Filhou. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 656. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Inácio Franklin da Cunha. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 657. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio César Campanini. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 658. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ivonete Aparecida Soliane de Souza. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 659. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Zanqueta Melato. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 660.
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Donizete Bento, mais conhecido como Tião Bento. Autoria Carlos Brisa. 661. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia da Silva Scarpione. Autoria Carlos Brisa. Voto de 662. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ari Aparecido Boscaro. Autoria Carlos Brisa. 663. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Olímpia de Moraes. Autoria Bete Manuel. 664. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Orvanda Aparecida Ramos. Autoria Bete Manuel. 665. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Travassos de França. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 666. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Rodrigues Parisi. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 667. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Luciana Pereira da Silva. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 668. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza de Souza Cassi. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 669. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Benedita da Silva Alberti. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 670. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Honório Neto. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 671. Voto de pesar pelo falecimento do senhor João Batista de Oliveira. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 672. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Cleusa de Pádua. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 673. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria José de Oliveira Bariani. Autoria Fábio Galvão dos Santos. 674. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ivanil Virgínio da Silva, mais conhecido como Fininho. Autoria Bete Manuel. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Todos os votos de pesar ciente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria de pedir licença para deixar constado em ata, presidente, que em conversa com o pessoal da Casa, a Comissão de Finanças e Orçamento e a Prefeitura, nosso Legislativo, e também com as bancadas aqui, o Leandro também, ficou acordado, queremos registrar em ata, que até o dia 23 de novembro é o último dia para ser colocado emendas ao orçamento deste ano, porque aí, dia 24, será feita a leitura das emendas para ir já para as comissões. Tá aí para a gente já ter o tempo hábil de fazer a audiência pública e abrir os debates. Era isso que eu queria constar até o momento. Aproveitando o ensejo, presidente, gostaria de requerer a suspensão dos trabalhos por 10 minutos para
uma conversa entre bancada. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Sessão suspensa. Solicito a primeira secretária para que proceda novamente a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Sartori, Carlos Brisa, César Silva, Elizabeth Manuel, Presente. Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rochirola, Luiz Hermínio, Maísa Fernandes. Esgotado o tempo regimental do expediente, esta presidência declara encerrado e passo de imediato à ordem do dia. Passamos aos projetos de lei complementar. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 18/2022, que autoriza a cessão de uso de imóvel à empresa Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Limitadas e da outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação a matéria. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, Leandro. presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista a aprovação em primeira votação por unanimidade, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia. É regimental o requerimento do vereador, está em votação. Aprovado por todos. Está em segunda votação a matéria. Leandro, aprovado. Aprovado por unanimidade. Está em única discussão a matéria, o requerimento de número 364, 2022, voto de congratulação com a equipe itapirense de vôlei feminino 50+, Associação Desportiva Regional, ocorrido no último domingo 16, autoria Fábio Galvão dos Santos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu requeiro o adiamento da matéria por 12 dias. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos internautas, da imprensa escrita, dos servidores e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.